Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um personagem da Bíblia que eu amo muito, né? Tudo que ele escreveu e tudo que nós podemos aprender através do seu livro. Eu quero falar hoje sobre Daniel e uma atitude de adoração que ele teve em meio a um momento tão difícil e que eu acho que nós temos muito que aprender com ele. Em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Sabemos que nessa história, algumas pessoas ali, servos do rei, queriam dar um jeito de achar alguma falta em Daniel, né? E um pouco antes, nós vemos que não havia nada que eles pudessem incriminá-lo, achar alguma coisa para acusá-lo. E o que essas pessoas então decidem fazer é armar uma situação onde o rei ele faz um decreto, onde durante 30 dias ninguém poderia oferecer nenhuma petição a nenhum deus, a não ser o próprio rei. E aqui nós lemos então que quando Daniel soube disso, ele foi para sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Então Daniel, olhando para onde ali simbolizava a presença de Deus, diante da presença de Deus, por 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Irmãos, quantos poderiam ficar abalados em meio a essa situação? Ou simplesmente ir para um lugar em secreto e falar, nossa, agora eu preciso, ninguém pode ver mais aquilo que eu faço diante de Deus. Mas essa não foi a atitude de Daniel. A primeira resposta que Daniel teve diante dessa situação foi correr para o Senhor, correr para a presença do Senhor. Abrir as janelas ali, olhar para Jerusalém e se colocar diante de Deus e dar graças a Deus. E nós sabemos o que acontece nessa história. Daniel é lançado em uma cova com leões por causa disso, mas Daniel sabia muito bem a quem ele servia, ele conhecia muito bem o seu Deus e ele sabia que Deus poderia livrá-lo. E nós estamos em um tempo, irmãos, em que talvez muitos se sentem pressionados no seu ambiente de trabalho, escola, faculdade, a se posicionar, a estar diante de Deus e deixar muito claro a quem nós adoramos, a quem nós servimos. E nós precisamos aprender com Daniel, que não importa o que está acontecendo ao nosso redor, nós precisamos nos posicionar em adoração, para que o mundo veja a quem nós servimos, o Deus a quem nós servimos. E depois nós vemos que Deus ele livra Daniel da cova dos leões, e aquilo é um testemunho que é espalhado por toda aquela nação, por todo aquele império. E esse mesmo testemunho continuou sendo contado ao longo das gerações, e hoje nós estamos aqui falando sobre isso. Então o nosso posicionamento diante de Deus em adoração, nosso posicionamento contra aquilo que está acontecendo ao nosso redor, independente das circunstâncias, estar diante de Deus, estar aos pés de Jesus. Isso é o que vai trazer uma transformação nas nossas vidas, onde nós estamos. Nós não sabemos como isso vai ser. Talvez a perseguição vai aumentar, talvez nós vamos ser criticados, mas nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós devemos estar aos pés de Jesus. E independente do que aconteça como resultado, nada disso importa. O que importa é estar diante dele, olhando para ele, buscando a presença dele, sabendo que o socorro e tudo o que nós precisamos vem dele. Amém? Que Deus te abençoe.